TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Não é do desconhecimento de ninguém que o Brasil tem pela frente alguns desafios a saber. O equilíbrio fiscal é condição sine qua non para que o país possa voltar a se desenvolver sob o ponto de vista econômico e, mais do que isso, gerar pelo menos 15 milhões de empregos para reinserir os brasileiros que sofrem a angústia hoje de não ter o mínimo para a sua sobrevivência, não ter a dignidade em razão desse desemprego. Um outro desafio, não menos importante do que esse, é resgatar um padrão mínimo de ética e moral, especificamente na área política, mas isso serve para toda a sociedade brasileira, que tolera, em maior ou menor grau, a corrupção nossa de cada dia. O terceiro e talvez o mais desafiador que temos pela frente, e as eleições já batem a porta, é construir o novo. Será possível, diante, por exemplo, de algumas ideias que surgem de forma muito aguda nesse instante, que é o pedido de intervenção? Pasmem, parcela significativa da sociedade brasileira, enquanto nós temos que construir o novo, está a pedir nesse instante intervenção militar, ditadura, em detrimento da democracia. Recorro aqui à filosofia hegeliana. Para se construir o novo, é preciso dar um passo atrás para entender, rever a sua própria história e, a partir dela, começar de novo. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E para discutirmos estes assuntos, sucessão presidencial, democracia, intervenção, crescimento econômico, nós temos hoje a satisfação de receber um convidado muito especial para nós. O vereador Idalmir Feitosa, que de longas datas defende na política um outro padrão, sobretudo para Fortaleza, no âmbito da Câmara Municipal, onde exerce o seu mandato. E para debater com o Idalmir Feitosa, nós temos as participações dos nossos colaboradores, os professores, o doutor em Ciências Políticas, Clésio Arruda, Ciências Políticas e Sociologia, e o advogado e também professor, mestre em Direito, Djalma Pinto, uma das raras vozes neste país a discutir que educação política, educação democrática, civilidade deve começar na escola. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Se você é assinante e ligou agora, o programa tem hoje as participações do nosso convidado, o vereador Idalmir Feitosa, e para debater com o Idalmir Feitosa nós trouxemos os nossos dois professores colaboradores, Clésio Arruda e Djalma Pinto. Eu sou Arnaldo Santos e convido você para que nós façamos essa reflexão junto aqui, porque os assuntos são extremamente interessante para nós enquanto sociedade brasileira. Muito obrigado aos senhores. Então, eu queria colocar para você, de propósito, um tema objeto de um discurso seu, que eu pude acompanhar no plenário da Câmara Municipal na semana que passou, quando você refletia
criticamente, com muita sobriedade, de forma substantiva, a sua surpresa, a sua perplexidade diante desses movimentos que nós encontramos hoje na sociedade brasileira de pessoas pedindo a intervenção militar, pedindo o retorno da ditadura militar como solução para esses graves problemas, que eu citei apenas alguns deles no editorial de abertura. Eu queria então começar jogando para você. O que é isso, Idalmir? Na medida que nós temos, nesse instante, que trabalhar para a construção de um novo, e esse novo aqui, com tudo que esse conceito incorpora, a partir de uma nova política, de um novo padrão ético, enfim, de uma nova economia, de uma nova sociedade, uma nova cultura, alguém resolve defender ditadura militar. Bom dia a todos, boa noite, eu não sei, mas de qualquer maneira, ao Arnaldo, os meus cumprimentos, o agradecimento pelo convite, e eu me sinto regozijado por estar ao lado de duas pessoas que eu tenho muita admiração pelos seus conhecimentos. E a pergunta que você me faz, Arnaldo, eu lhe respondo de uma forma muito singular. Esses cidadãos que, na realidade, pedem a ditadura militar, eu tenho certeza que eles não abrem a Constituição do país. Porque se eles abrissem a Constituição do país, eles conheceriam os ditames das regras que normatizam constitucionalmente o papel das Forças Armadas. É muito fácil, na democracia, se pedir ditadura, mas na ditadura ninguém pede democracia. Você está me entendendo? Porque ela não deixa. Porque ela não deixa. Agora, na democracia... Então, essa intervenção militar, ela é descabida. No meu modo de entender, sem nenhum ataque aqui de ordem pessoal, quero generalizar, para dizer que são de pessoas despreparadas. Tenho certeza que a maioria dessas pessoas que pede a intervenção militar desconhece as normas constitucionais. Por sinal, diga-se de passagem, é o que se mais deplora neste país, é a falta da leitura deste catecismo cívico que é a Constituição. Eu queria que a população brasileira abrisse a Constituição, pelo menos para ler o artigo 5º da sua Constituição, onde trata dos direitos fundamentais. Mas, lamentavelmente, não se abre a Constituição, aí saem essas heresias, esses pedidos verdadeiramente anômalos, descabidos, despropositados, e que só pode caber na consciência de pessoas despreparadas. É essa a minha resposta, e o que faço com muita polidez, mas diante da minha polidez, eu tenho a coragem de dizer que o chapéu senta na cabeça de quem couber. Professor Djalma, professor Clésio, o que a mim surpreende, para além do que Idalmir Feitosa colocou de forma muito singular, como ele mesmo assim nomeou, é que tais movimentos, tais pedidos, não estão partindo apenas, digamos, das pessoas da terceira idade, os homens mais velhos, que tradicionalmente são mais conservadores. Não. Está partindo do jovem que vai votar pela primeira vez, de 16 anos, e de uma parcela significativa. O que é isso? Clésio, você como sociólogo... Vou reforçar aqui, já colocado aqui pelo nosso vereador Idalmir, né, eu traria uma ideia de uma ignorância preguiçosa, né? Que seria ignorância preguiçosa. A falta de conhecimento das questões mais fundantes da sociedade, como já foi posto aqui, a questão da ordem constitucional, mas há uma preguiça que espera que alguém venha de cima e resolva os nossos problemas. A democracia, ela exige e obriga que o próprio indivíduo construa a nação. Né? Quem faz a democracia é o povo, né? A partir do seu trabalho, a partir da sua labuta. Quer dizer, então é uma sociedade que se constrói de baixo para cima. E a responsabilidade é de cada um. Quer dizer, o clamar por uma saída ditatorial é clamar por uma saída de força que inibe o debate, inibe a discussão. Portanto, que vai trazer as soluções para o país, que já foi anunciado aqui no editorial, das questões de desemprego, as questões de trabalho, por uma saída que não tem a participação mais ampla, que é sempre a melhor saída, né? Nunca a gente vai ter uma proposição, seja de política governamental, econômica, social, se ela vier de um grupo ou de um indivíduo exercendo o poder. Quer dizer, as melhores saídas são sempre as melhores saídas que passam pelo debate, as proposições que são feitas e que passam pelo crivo da maioria. Quer dizer, não há alternativa
pelo menos até que se crie uma outra, que a gente não tenha, para o melhor para um país, que seja a democracia representativa. Então é por essa que a gente tem que brigar, por essa que a gente tem que lutar. Então, na minha cabeça vem a preguiça de lutar, a preguiça de trabalhar e desejar que venha algo de cima para baixo, e a ignorância, que é achar que essa é a melhor saída, quando não é, sempre a pior saída. Nenhuma ditadura conseguiu, no longo prazo, nem a da União Soviética, que digamos assim, pode-se colocar como exemplo de uma ditadura mais forte, conseguiu manter uma sustentabilidade econômica. Quer dizer, elas podem ter picos, mas no curto prazo, médio prazo, é sempre um desastre econômico. O Chile é um exemplo. Né? Durante um período parecia que seria o grande exemplo de desenvolvimento sustentável, mas não se sustenta. Quer dizer, a saída é sempre a saída negociada, discutida, a saída pela democracia mesmo. Arnaldo, só uma colocação diante das palavras, antes de ouvir o meu amigo aqui, mas é porque me fez lembrar uma máxima do livro As Forças Morais de José Henrieiros, que diz que a juventude é a levedura moral dos povos. E eu defendo que a nossa juventude deve ser exatamente o alicerce desta moral para o novo que você, na realidade, está. Então, essa juventude que, porventura, possa encaminhar-se por outro sentido, eu corroboro com a palavra dele aqui. É uma ignorância preguiçosa. Evidente que nós não estamos aqui, nem de longe, combatendo ou fazendo qualquer crítica ao direito que o cidadão tem de defender. O que nós estamos criticando aqui são os efeitos nefastos que o que se está defendendo hoje pode causar a uma sociedade. Essa é a crítica. Porque só na democracia é possível a gente tolerar não, aceitar, conviver até com esse tipo de debate que se está vendo aí, que pode causar um grande mal coletivo. E eu quero trazer exatamente dessa perspectiva para o professor Djalma, que tem sido uma voz quase que isolada na educação cidadã, na educação política e ética a partir das escolas do ensino fundamental. Qual é, Djalma, na sua perspectiva, qual é a origem desse sentimento? Será mesmo somente a revolta pura e simples pelo que estamos vendo aí? Porque há um aspecto a ser colocado. Os menos avisados imaginavam, e até imaginam, que na ditadura não tem corrupção. É só ver o que nós estamos assistindo aí no último mês, os documentos que estão sendo vazados, né? E o que está sendo dito. Olha, você explicou bem. Faz tempo que eu venho dizendo que nós temos que investir na educação do ensino fundamental, na educação para a cidadania, para o exercício do poder, para a visualização do poder como instrumento para servir a coletividade e não servir o interesse particular daquele que está exercendo a função que foi delegada pelo povo. O que é que está acontecendo de fato no Brasil? E você disse também, 53% dos jovens entre 16 e 24 anos estão querendo o regime de força. Por que os jovens? O jovem, ele é o alicerce, como disse o vereador, é a base da sociedade. Onde foi que a sociedade falhou, é preciso que se reconheça. Essa ideia de postular essa aberração não saiu da noite para o dia. O que foi que aconteceu na sociedade brasileira para nós chegarmos nessa situação deletéria? Os jovens observaram os governantes eleitos pelo povo. Qual é a marca da governança no Brasil? É uma propensão para a corrupção em todos os segmentos, em todos os partidos. Aí o jovem observa, ele tem 12 anos e fica observando. Senador fulano de tal, denunciado em 15 processos. Ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Senador Jader Barbalho, 6 processos. E aí, Collor de Mello. Vai observando os representantes do povo cometendo todo tipo de ilicitude, desviando dinheiro público e não acontece absolutamente nada. Vão ser reeleitos com dinheiro das emendas parlamentares. Por outro lado, esse mesmo jovem consegue o telefone celular, que é o sonho de consumo de cada pessoa no Brasil. Vai pegar o seu ônibus, quando chega na parada, chega o indivíduo, leva o celular. A mãe dele ou ele, trabalhando com muito esforço, pagou a primeira, a segunda, a terceira prestação, perdeu o celular. Chega na sua rua, vai morar com seu pai, com sua mãe, casa, não pode mais ir para aquela casa, porque o traficante exigiu que a família desocupasse o imóvel em 48 horas.
Aí você, diante desse ambiente, se coloque no lugar dessa pessoa. Qual é a perspectiva de credibilidade que essa pessoa tem nas nossas instituições? Então, nós temos é que modificar o perfil da nossa governança para nós estimularmos a crença na democracia como o único regime capaz de garantir as liberdades, os direitos fundamentais, a alternância no poder, porque esses jovens não viveram aquele tempo amargo de 64 até 85. Eles, quando a propaganda, os documentários vêm mostrar a tortura, o assassinato dos ditadores, eles dizem, está precisando disso agora. Por quê? Porque eles estão descrentes nas instituições. Ele é assaltado, aí o ladrão vai na audiência de custódia, é liberado no mesmo momento. Então, a nossa juventude, infelizmente, não acredita nos políticos, não acredita na justiça, enfim, não acredita nas instituições. E para corroborar, você viu ontem, por exemplo, no julgamento, o Supremo proibiu a utilização do voto impresso. Aí os jovens questionam, mas não era mais importante ter julgado os senadores que estão denunciados? Qual é a prioridade que tem o julgamento de uma lei que foi aprovada pelo parlamento, que tem o aval da população, que na sua maioria exige o voto impresso, seja lá por que razão, mas é uma manifestação da soberania popular expressa pelo seu parlamento. Aí, no lugar de julgarem aqueles que estão denunciados, a prioridade foi para tirar o voto impresso. Se bem que, se você me permite, sobre o voto impresso, a proibição do voto impresso, esse é um dado importante a ser observado por uma razão muito simples. Com o tráfico de drogas hoje dominando os bairros, tirando as famílias das suas residências, era simples assim. Você vai votar e você vai me trazer o comprovante. Se você tiver votado em quem eu estou lhe indicando, você vai ter tais e tais benefícios. Se você não tiver, você vai morrer, porque é assim que ia acontecer. O voto... Mas o voto impresso ficava lá. Antigamente, na política dos coronéis, dizia-se que pegava-se uma nota de R$5, era réis, rasgava a nota de R$5, dava metade para o eleitor. Quer dizer, você vai lá votar. Se o fulano for eleito, né, meu candidato, você vem buscar a outra banda. Iam fazer mutatis mutandis, mais ou menos, com o comprovante do voto impresso. Eu entendo, você tiraria o sigilo do voto. Eu entendo, Arnaldo, que sobre essa questão do voto, existe um pecado original. Por exemplo, você tem a cidadania, que é um dos fundamentos do nosso real Estado de Direito Democrático. E você, para ser cidadão, o exercício pleno de sua cidadania, você é obrigado a votar. Que cidadania é essa? Como é que se concebe essa cidadania? Pode-se dizer que o voto é um direito, dever, direito, mas eu não entendo o voto desta natureza. Eu entendo o voto pelo exercício pleno do estado de consciência do camarada procurar a alternância do poder e procurar os seus representantes com homens dignos e não com os que o meu querido Djalma acabou de anunciar aí. Com o quadro, com o cenário tão caótico que os senhores acabaram, em maior ou menor grau, de colocar aqui para o nosso assinante, ele deve estar perguntando, e o que fazer? Então eu queria deixar no ar o seguinte, como construir o novo, que, em outras palavras, a substituição dessa praxis que está aí, que os senhores colocaram cada um por perspectivas diferentes, complementares. O desafio é esse. Como construir o novo diante desse cenário? Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você é assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações do professor Clésio Arruda, cientista político e sociólogo, o advogado e professor Djalma Pinto, o advogado também e vereador Idalmi Feitosa, nosso convidado do programa de hoje. Estamos discutindo agora, nesse bloco, como construir o novo, diante de um cenário como esse que nós acabamos de refletir aqui e que todos estão percebendo e sentindo, sobretudo, as consequências, né, da degenerescência, de todos os padrões mínimos éticos e morais, nenhum padrão republicano minimamente como se devia observar, a corrupção nossa de cada dia, porque quando você vai fazer qualquer pesquisa, é bem interessante quando você vai estudar o jeitinho brasileiro, todo mundo combate a corrupção, mas todo mundo admite já ter se beneficiado da corrupção, porque a própria percepção de corrupção ela é muito difusa. Né? As pessoas veem corrupção apenas como grande, não vê que a corrupção é essa que eu chamo do dia a dia, é o simples transgressão de parar em paralelo e ainda achar ruim quando o guarda vem multar. Né? São esses os padrões. Clésio. Eu vou seguir aqui a fórmula adotada aqui já na mesa, né, e trazer as questões do cotidiano. Há uma questão, quando a gente pensa geral na sociedade, de expectativa. Né? Se nós pensarmos, alguém esquece um telefone celular na área pública, e se nós formos 10 nesse encontro e a gente sair, a expectativa que nós vamos ter é que quem for voltar para pegar o celular, aquele celular provavelmente não vai estar mais no lugar porque alguém se apropriou de forma indevida. Quer dizer, a nossa expectativa não vai ser de que alguém pegue e leve para um achados perdidos. No nosso caso aqui, seja apropriado devidamente. Essa expectativa que a gente tem com relação a essas ações cotidianas, ela não é diferente da expectativa que a gente tem com relação à política. Só que na política a gente não tem um celular, a gente tem os fundos públicos. Então, esses fundos públicos que é pertencente a todos, a gente tem uma expectativa já de que ele vai ser administrado de forma particularizada, ou seja, vai ter malversação e vai ter apropriação. Então, se nós temos essa expectativa institucional, é porque essa expectativa ela existe entre nós no cotidiano. Se fosse o contrário, ou seja, se nós tivéssemos a certeza, né, de que aquele celular ele estaria no lugar porque ninguém ousaria pegar porque não é seu, a expectativa que seria institucional é a mesma. Eu me lembro aqui do nosso colega aqui de mesa, o Roberto, que diz que o político não vem de Marte. Não vem de Marte. Então é esse indivíduo com essa expectativa que também está lá presente. Eu quero deixar bem claro que não há esse absolutismo, essa totalidade. A gente tem os brasileiros que vão contra essa tendência. Tem aqueles que, felizmente, levaria para o achados e perdidos ou simplesmente não pegaria porque não acharia que seria o correto, deixaria que o dono Só voltasse. Que esses são exceção, quando devia ser regra. Isso. Então, para a mudança no todo da sociedade brasileira, ela obrigatoriamente passa por essa mudança no cotidiano de cada um, senão a gente não muda. Agora, imaginar que eu não vou poder mudar também institucionalmente, aí é um erro. Né? Porque essa mudança aqui no cotidiano, ela passa pelo que o Djalma já colocou também. Né? Não só, mas também. Quer dizer, passa por uma escola que também eduque para a cidadania, que chame essas tensões, a atenção desse cotidiano nosso, que tenha um rigor maior, inclusive em punições para pequenos deslizes, da mesma maneira que a gente tem que pensar no ordenamento, que puna exemplarmente, de forma administrativa, os pequenos lapsos, né, os pequenos engodos, as pequenas enrolações. Quer dizer, é um indivíduo que atua como agente público de trânsito e que comete os seus erros dentro dos exercícios da profissão, que tem que ser punido rigorosamente. A gente espera que o indivíduo se transforme num criminoso de alta periculosidade para meter na cadeia.
quando a gente poderia já aqui embaixo, nas pequenas repressões, que são muito mais administrativas, que elas fossem exercidas com força. Então ela é uma mudança que é institucional, é do indivíduo. Quer dizer, não é só do indivíduo e nem é só institucional, mas é desse todo. É a única alternativa que resta para a gente. Eu posso estar sendo acadêmico, mas o exemplo que o nosso professor sociólogo está dando aqui é de uma dicotomia que pode ser compreendida numa frase milenar de Pitágoras, quando disse: eduque as crianças, que não será preciso castigar o homem. E o professor Djalma Pinto disse uma verdade. Essas crianças estão fora da escola, porque é o lugar mais adequado para a educação das crianças, depois do lar, depois da criação dos pais, é a escola. E por que estão fora da escola? Pelo estado de necessidade, pela fome que passa, pela miséria, que na realidade são vítimas. Quando na realidade, se estivesse na escola, esse homem não seria castigado, correto? E esta frase é milenar, mas ela é de uma profundeza educacional agudíssima e de valor, no meu modo de entender, profundamente digna de ser exercitada por todos os homens de bem que, na realidade, desejam a felicidade das crianças. Ô, Djalma, o que o professor Clésio e o vereador Edelmiro Feitosa acabaram de dizer foi que não existe um governo são, um governo de homens bons, justos e éticos, com uma sociedade corrupta. Pode até ser bons, mas não são ótimos. Com a sociedade corrupta. Do mesmo jeito, não existe uma sociedade corrupta de um governo mau, ou uma sociedade boa de um governo mau. Ou seja, um é extensão do outro de forma complementar. Eu queria colocar para você nessa perspectiva, porque... Muito fácil a explicação para o nosso fenômeno triste. Primeiro, nós não temos uma noção da essência da educação. Educação não é só transmissão de saber, é transmissão de saber e de valores. Quais são os valores? Solidariedade, justiça, respeito ao dinheiro público. Se você, a partir da escola do ensino fundamental, tem o direcionamento para respeitar, ser estimulado, cada criança ser estimulada para o respeito ao dinheiro público e compreender a finalidade do mandato, é representar o povo e atuando em função do bem comum. A finalidade do Estado, fazer leis, realizar o bem comum e dirimir os conflitos. Se você trabalhar essa educação a partir do ensino fundamental, aí você vai qualificar o homem para a cidadania. Se falhou, nós já falhamos aí, porque nós falhamos de forma tão grave que o prefeito, ele assalta o dinheiro da merenda escolar. Ele não oferece escola de qualidade na base. Como é que uma pessoa vai ter prosperidade se ela não tem o ensino fundamental, que é o alicerce para que ela possa se desenvolver como pessoa integrante da humanidade? Então o cara desvia o dinheiro da merenda escolar. E ele vai sofrer alguma sanção? Não, ele vai continuar sendo eleito e tal, até transitar em julgado, ou então ter uma decisão condenatória por órgão judicial colegiado. Eu, particularmente, Arnaldo, sou um homem muito em paz com a minha consciência, qualquer que seja o desfecho do Brasil. Eu fiz um livro que você já exibiu aqui, A Cidade da Juventude, para formar a criança para o exercício do poder. Ninguém presta atenção nesse livro, eu espero que daqui a 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, seja reconhecida essa minha colaboração. E tem um outro livro, que esse livro é o livro Infratores no Poder, em que eu demonstro com muita tranquilidade que o Brasil pode ser outro amanhã. Não precisa fazer revolução, não precisa chamar militar, não precisa nada. Precisa aplicar a Constituição. O que é que a Constituição diz? Que quem quiser ser candidato tem a sua vida pregressa examinada. O que é a vida pregressa? O conjunto de ações positivas ou negativas que a pessoa praticou ao longo da sua vida. Então você não vai contratar para ser o vigia da sua casa um homem que está denunciado ou indiciado, só indiciado pela prática de furto. Aí vem o legislador brasileiro alterando um projeto de iniciativa popular que o cidadão apresentou, que era a lei da ficha limpa, para tornar inelegível quem tivesse contra si uma denúncia recebida por órgão judicial colegiado. Mutilar o projeto afrontando a Constituição. Se a Constituição manda examinar a vida pregressa e a Constituição manda o presidente da República ser destituído do cargo
Se ele tiver contra si uma denúncia recebida no Supremo Tribunal Federal, é evidente que você tem dentro do sistema constitucional mecanismos para impedir o registro da candidatura daquelas pessoas que são potencialmente nocivas pelo seu passado vinculado com a prática de crimes. Eu posso cometer um erro, sabe, mas até eu acho que esse erro, sob a minha consciência, é compreensível. Pelo seguinte, no momento em que destituíram a Dilma, o Temer também deveria ter sido destituído. O Temer, na história nacional, ele é o único presidente da República que nunca recebeu um voto nominal. Ele não tem nenhum voto nominal. O voto que ele recebeu foi o voto que a Dilma recebeu. Ele ocupa o sólio presidencial sem nunca ter recebido um voto dirigido à pessoa do Temer. Ele foi carregado no sistema eleitoral nosso, que foi eleito o presidente e o vice. Mas se caçaram o presidente, o vice também deveria ter sido alcançado. Mas aí, vereador, não era naquele processo de impeachment, que o que ali estava se apurando um crime de responsabilidade. Ele devia ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque a eleição dele foi com base em corrupção comprovada. E absolveram o Temer e a chapa. Ali, para resolver o problema e também não criar esse sentimento de descrédito nas instituições, os dois, a presidente Dilma devia ser cassada no processo de impeachment pelo crime de responsabilidade. E o vice-presidente cassado lá pelo uso abusivo do poder econômico do dinheiro lá da JBS, da corrupção. O crime de responsabilidade da Dilma não era corrupção. Era o descumprimento das ordens... Da lei de responsabilidade fiscal. Da lei de responsabilidade fiscal. O do Temer não, era corrupção mesmo. Então era crime, aí é que é crime, né? Lá no TSE, mas o julgamento foi do TSE. Então, quando o TSE colocou o presidente Temer, desconsiderando que aquele relator, o Herman Benjamin, mostrou a exuberância da prova. A corte, por maioria, optou por manter o presidente. Qual é a repercussão dentro da sociedade? O cara comprou voto, recebeu dinheiro de corrupção, não aconteceu nada. Está aí. Aí por isso que você diz assim, rapaz, por que a juventude está querendo volta de militar? Porque ela não acredita nas instituições. Essa é a explicação. Discreto total. Agora, esse discreto total... Absorver o Temer. E olha o que está se assistindo aí, todo dia tem uma denúncia nova de envolvimento. Olha, sobre o novo que o Arnaldo Santos fala, na realidade eu acredito, e não queria terminar, eu não queria perder esse espaço de vender uma ideia que eu venho refletindo nela há muito tempo. Nós precisamos encontrar uma nova realidade nacional. E essa nova realidade nacional eu quero pregar aqui em 4 palavras que eu acho elas fundamentais. Primeiro, uma consciência nacional que não existe atualmente. A educação, que nós já falamos aqui. O civismo, que na realidade falta o civismo. Eu contei aqui para o Djalma que eu estava presidindo uma sessão na Câmara, posso até ter sido ácido, mas chamaram para cantar o hino nacional, só foi até a metade. E eu exigi que cantasse o hino todo, porque aí eu acho que é falta de civismo. Pedi desculpa às pessoas, mas cantaram o hino nacional todo. E a quarta palavra, meu querido Arnaldo Santos, me desculpe, as pessoas acham essa palavra áspera, mas eu não acho que ela seja áspera. Ela é muito virtuosa. Ela é tão virtuosa que ela começa com V de verdade. E essa palavra chama-se vergonha. E é o que está faltando no povo brasileiro, é vergonha. Você vai dizer desse jeito, Dalmi, nunca mais que você vai eleito. A mim não importa, porque eleito eu estou com a minha consciência. Agora, pregar a verdade, isso eu prego porque Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu não me afasto da verdade. E diga a você com toda honestidade, o que falta dentro das instituições, nos administradores... Olha, eu me orgulho de, como delegado regional da Fazenda, ter sido um cidadão que, no exercício do cumprimento do meu dever, pratiquei o primeiro regime especial de fiscalização do Estado do Ceará. O camarada não queria pagar imposto de jeito nenhum. Tomei todas as necessidades que seria possível ele pagar. Não pagou, está aqui a polícia. Quando eu menos espero, o saudoso doutor, que era chefe de gabinete do César Carlos, me chama lá, que o governador está me chamando, que eu não passo no gabinete do secretário. Eu digo, mas eu sou subordinado ao secretário. Quem foi que nomeou o senhor? Foi o governador. Quem foi que nomeou o secretário? Foi o governador. Então o senhor vê que ele está dizendo que você não passa lá. Quando eu cheguei lá no gabinete do governador, os senhores me desculpem essa particularidade, estava só o PIB do Ceará lá todinho. Eu digo, eu também não pedi para ser delegado.
Eu cumpri o meu dever. E, Arnaldo, eu digo isso com muita dignidade da minha vida funcional. É um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, é ter sido responsável pelo primeiro regime especial. Você chamou aí sobre o primeiro tema seu, o que na realidade nós poderíamos fazer para inovar a situação do Brasil era diminuir a carga tributária do nosso país. O equilíbrio fiscal era o desafio, foi o primeiro desafio. Para uma questão que o Djalma levantou aqui, logo no início da fala dele, a questão da solidariedade. Tem tudo a ver com toda essa discussão que o Dalmi levanta também, que que passa pelo sistema educacional, que os franceses fizeram. Depois de tanta atribulações até consolidar a República, a França faz uma educação que é essa educação. Quer dizer, sair da caridade para a solidariedade, porque é o respeito ao outro. Quer dizer, não é a ajuda pela ajuda, mas é a ajuda para que o outro esteja apto a lhe ajudar. E isso só quando eu tenho uma educação que promova o indivíduo para ser autônomo. Quer dizer, um indivíduo que possa trabalhar, que tenha essa consciência de escolha. Você só é feliz quando você torna os outros felizes. Os outros felizes. Quer dizer, é impossível essa sociedade ela sair de onde se encontra se a gente não der essa educação que precisa ser dada. Quer dizer, essa educação cívica é a educação do indivíduo que quer contribuir com o outro e que se sabe devedor. Né? Quer dizer, nós aqui somos devedores de uma geração passada. Quer dizer, esse conhecimento que a gente está discutindo aqui, ele não nasce conosco. Ele é aprendido. Então essa dívida que a gente traz para viver em sociedade, ela tem que ser paga. E como é que ela tem que ser paga? Ela tem que ser paga com essa nossa contribuição, seja através de um imposto, seja através da contribuição para uma boa educação, para que o trabalho seja realizado. Enquanto a gente não ter não tomar essa consciência que passa pela educação, a gente não transforma. E a solidariedade? E a solidariedade. No próximo bloco, eu quero agravar ainda mais essa discussão para os senhores aprofundarem. Nós estamos aí às portas de mais uma eleição, nós temos um cenário colocado aí com as opções, com as candidaturas, e nós temos os mesmos velhos partidos políticos no comando. E um governo que não só não tem a condição de pleitear à vontade o crédito popular pelo voto, como dificilmente terá condições de patrocinar uma candidatura, uma opção. É em cima disso que eu quero discutir, insistindo, como reconstruir este cenário caótico, substituindo por algo novo dentro desse raciocínio que nós fizemos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Hoje com a participação do nosso convidado, o vereador Idalmir Feitosa, e os nossos debatedores, Djalma Pinto e o professor Clésio Arruda. No bloco anterior, eu anunciei para o assinante e para os senhores que nós íamos aprofundar essa discussão na perspectiva
de encontrar alternativas, sugestões, ideias para a construção de um novo em substituição ao que aí está, porque estamos aí prestes às próximas eleições. Daqui 4 meses, nós estaremos novamente nas urnas. Né? 4, não, 5, né? 5 meses. Estaremos nas urnas novamente. E os partidos são os mesmos, os políticos são esses mesmos, o regime eleitoral é o mesmo. Como construir um novo em cima de um padrão tão carcomido, tão velho, tão obsoleto como esse que aí está? A propósito, o professor Djalma Pinto está trazendo aqui, que vem bem, o título é extremamente sugestivo e contextualiza o que eu acabei de colocar para a discussão dos senhores. Infratores no poder. É isso que eu estou... Esse é mais um livro do professor Djalma Pinto, que, como diriam os reclames, já se encontra nas melhores casas do ramo. Na Amazon. Leia-se na Amazon. Leia-se na Amazon. Né? Você pode, pela internet, facilmente buscar. E o professor Djalma publica bastante, e sempre que publica, traz reflexões muito importantes, substantivas. Então, Delmir, eu quero conversar com você como político aqui da mesa. Como construir um novo, sendo o cenário composto pelos mesmos infratores do poder, no livro aqui do professor Djalma, os mesmos velhos partidos, a mesma legislação eleitoral que a gente discorda dela em vários aspectos. Qual é o... Você ainda usou 2 adjetivos, arcaico e obsoletos. Eu decorei. E vou dizer o seguinte, coloco o terceiro, anárquico. Muito Correto? bem colocado, correto. Agora, eu fiz essa colocação anárquica porque eu quero fazer uma provocação a uma pessoa que eu estimo, que eu quero bem, e tem mais essa, tem autoridade para falar na provocação que eu vou fazer. É o seguinte, Djalma, o 5º fundamento do nosso Real Estado de Direito Democrático é o pluripartidarismo, né? E eu digo sempre onde posso que aí é onde está a única anarquia constitucionalmente consentida. Você verifica que a coligação que fizeram aí para apoio ao governador são 24 partidos. São tantos partidos que eles estão que dividir em bloco, porque não pode fazer Você está me entendendo? Não dá para aparecer na televisão. Não dá para aparecer na televisão. O tempo... Não, mas aí eu queria dizer que, na realidade, esse sistema partidário... Eu sou a favor dos partidos e não pode existir política sem partido. Mas eu tenho impressão que a maioria desses partidos que são constituídos são criados para se utilizarem dos recursos do fundo partidário, cujo fundo partidário é um valor grande, é uma quantidade grande para ser dividido com esses partidos, que, ao meu entender, ao que me parece, são 35 partidos atualmente dentro da nação brasileira. Ora, eu sou saudosista, eu vivi a época do PSD e da UDN, correto? Eu ainda era jovem quando tinha o PSD e a UDN. Mas pelo menos você sabia os rumos de onde era que você estava. Hoje, atualmente, você não sabe de nada. Por isso, Djalma, eu queria lhe fazer uma provocação até para o meu aprendizagem, talvez até para aperfeiçoar e me corrigir diante dessa concepção que eu tenho consciente de que o sistema partidário nacional é a única anarquia constitucionalmente consentida. Por que consentida? Porque está lá no artigo 5º, aliás, no inciso 5º do artigo 1º da Constituição Brasileira, como um dos formadores do nosso Real Estado de Direito Democrático. Eu estou errado ou estou certo? É uma anarquia ou não é? Você tá certo que a Constituição consagra o pluralismo. Mas em 95 foi publicada uma lei, 90-96, que é a lei que regula a criação e a organização dos partidos políticos, e lá estava prevista uma cláusula de barreira. Os partidos que, em determinado momento, 97, salvo engano, não atingissem determinado número de votos para a Câmara Federal, eles perderiam o acesso ao fundo partidário, eles teriam uma redução na sua representatividade. Aí o que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal considerou a lei inconstitucional. Então, o Supremo é responsável por esse pluralismo, essa pluralidade excessiva de partidos, que dificulta ou inviabiliza a governabilidade, na medida em que os integrantes dessas agremiações, eles não querem o poder para servir a coletividade. Os partidos usam o poder para extorquir o presidente da República, barganhando aquele toma lá da cá.
Isso gera um descrédito na democracia. Agora existe uma cláusula de desempenho que vai entrar em vigor nessas eleições de 2018, restringindo o acesso ao fundo partidário e ao dinheiro, ao financiamento, para tentar esvaziar essa quantidade excessiva de partidos. Isso é uma anomalia dentro da nossa República, não só pela quantidade exorbitante, mas, sobretudo, pela utilização dessas agremiações, na maioria delas, do poder para barganhar coisas do seu interesse pessoal, sem nenhum compromisso com o interesse coletivo. Eu queria fazer uma exortação à juventude, diante dessas explicações que o Djalma deu, para que a nossa juventude, diante da máxima de José Henreiros, que a juventude é a levedura moral dos povos, que os jovens, ao invés de pedir a ditadura, venham disputar eleições, venham tomar uma forma participativa para a formação do novo. E esse novo, na realidade, será brilhante, porque uma juventude bem alimentada no desejo cívico de formar o poder, de dar alternância do poder, essa juventude só poderá construir o novo. Aqui está a minha exortação à juventude. Ao invés de pedirem às Forças Armadas para o retorno ao passado, que na realidade não vai construir absolutamente nada, a não ser em constrangimentos inúmeros. Eu me lembro que eu era acadêmico de Direito, saía lá do céu, que é onde a gente morava, chegava, ia tomar café, eu me sentava numa mesa, se o Evandro Pedro Pinto ou o Hélio Barbosa, que eram grandes amigos meus, chegasse e sentasse, chegava uma pessoa totalmente que ninguém sabia, olha, não pode ficar sentado de dois aí não. Era isso que a gente passava. Uma das características da juventude é que toda juventude ela é rebelde e tem que ser rebelde. Toda juventude ela é transgressora e tem que ser transgressora até para poder amadurecer e formar o seu, se ela não fosse rebelde, a sua consciência cidadã. Se ela não fosse rebelde, não seria qualificada como os nossos adolescentes. Corroborando do seu raciocínio, para mostrar que essa própria juventude que está ignorando, ao defender ditadura militar, que mais tarde ela será vítima dessa ditadura, porque ela vai se rebelar contra ela vai transgredir, ela vai achar que está errado que a ditadura que ela pediu, tentou e foi para a rua construir, está ali cerceando, e aí já se sabe qual será o resultado. Na hora que ela quiser ir para a praia e dizer desse jeito, mas essa praia que você não pode frequentar, ele não vai nem saber quais as razões de não poder frequentar. Só em complementação aqui, a exortação do vereador para que o jovem participe do processo eleitoral, tem um problema aí que precisa ser resolvido. O jovem tem que participar em igualdade de condições. O que é que está ocorrendo? O que é que ocorre na eleição? O cara compra voto por R$200. O jovem apresenta a sua proposta, e se eu digo que vários jovens já reclamaram isso para mim. O jovem apresenta sua proposta com a maior boa-fé, com o espírito público, querendo participar. Aí vê o cidadão compra voto, usa o poder econômico, usa o poder político. Nós temos que exigir da Justiça Eleitoral o cumprimento rigoroso da lei, porque nós temos uma legislação que talvez seja a legislação mais abrangente do mundo no combate à compra de voto, artigo 299, abuso do poder econômico, uso da máquina administrativa. No entanto, essas normas são tornadas letras mortas para que aqueles que detêm o poder econômico ou poder político se perpetuem em detrimento da oxigenação da vida pública. Professor Clésio, eu queria trazê-lo para essa discussão, depois dos seus dois antecessores. Diante desse quadro velho, superado, completamente fora do contexto, eu tenho dito, a democracia do século XXI não é essa democracia que está aí, com essa prática que está aí. É preciso reformar também a democracia, é preciso trazê-la para a contemporaneidade. Mais democracia. Isso, exatamente. Tá? Então, eu não sou o otimista desvairado, mas não sou também caio no pessimismo, né? Eu vejo esse momento com tendência de piorar, óbvio, está muito claro para onde a gente está caminhando com um país, não é nem com desgoverno, é sem governo, né? Com um descrédito interno, externo, então toda a tendência de que isso piore. Está aí a lição que os caminhoneiros deram. Perfeito, né? Quer dizer, outra categoria pode vir trazer outros colapsos. Agora, é um momento excepcional para a gente dar uma grande virada. Né? São esses momentos que a gente precisa ter um olhar histórico, né? Precisamos de lideranças que agora percebam que é o momento de se fazer. Quer dizer, não é um momento pessoal. Então há um espaço aberto aí de que quem quiser fazer história, entrar para a história, o espaço está dado. Agora tem que ter coragem de ir para o sacrifício. Não pode pensar no amanhã, provavelmente vai sair
passar por um governo e não se elege mais a coisíssima nenhuma, porque é fortalecer as instituições, como foi dito aqui, não é criar leis, mas fazer as leis se exercitarem e preponderarem sobre as malversações. Então, agir politicamente dessa forma tem um espaço, né? Agora precisa de ponderação, precisa de capacidade de articulação, ao mesmo tempo força, e força não é ser ditador, força é saber fazer o uso da lei como está prescrito constitucionalmente. Quer dizer, se nós tivermos aí homens dispostos a isso, homens dispostos a negociar, homens dispostos a fazer uma governança negociada, eu acho que a gente tem saída. E penso que é possível. Quer dizer, se a gente for para a mesma aventura, fazer mais do mesmo, acreditando que a gente vai passar por isso, a tendência, né? É um colapso. Estou dizendo, é chegada a hora. É chegada a hora. Agora, veja você, existe um publicista da Europa que ele diz o seguinte: a esquerda devia fazer uma meia-culpa e não deixar a direita ficar com essa defesa da corrupção. Deve-se exigir uma reflexão da direita e da esquerda. O que é que nós precisamos? Governantes comprometidos com a realização do bem comum, com a aplicação correta do dinheiro público e com eficiência. Falou-se aqui na greve do pessoal dos caminhões. Qual é o problema ali? Pela primeira vez a sociedade percebeu que o dinheiro dos tributos é gasto de forma irresponsável. Então, todo o dinheiro que o Estado gasta provém do bolso do vereador, do bolso do cidadão que está lá trabalhando. O Estado, nem o dinheiro do Estado cai do céu. Então, essa greve demonstrou que o cidadão paga muito tributo e não tem retorno. Então, quem vai governar tem que ter esse compromisso, ter zelo pelo dinheiro público, ter programa que ofereça serviço público de qualidade com eficiência, seja da esquerda, seja da direita. A corrupção, ela tem que ser combatida por todos os partidos, pelo PT, pelo PSDB, por qualquer partido que tenha a pretensão de ter credibilidade dentro da sociedade. Por exemplo, um desserviço gravíssimo à democracia é a manutenção, a ideia de manutenção do presidente. O ex-presidente está preso. Como é que uma nação quer combater ditadura, quer combater revolução, indignação dos jovens, apresentando como alternativa para o exercício do poder um cidadão que está preso, condenado na primeira instância, condenado na segunda instância, com diversos processos ainda em tramitação. Me diga se você vai chegar em algum lugar do século XX numa estabilidade democrática com esse pressuposto. O professor Clésio trouxe aqui uma discussão. O brasileiro se conscientizou de que o tema é um temor. O professor Clésio, da fala dele, eu queria colocar aqui para o Idalmir refletir um pouco, que foi dizendo que apesar de todo esse quadro, todo esse caos, esse cenário tão desfavorável que está aí, mas é chegado a hora de se dar uma virada, acho que foi essa expressão que você ligou. Ou seja, nós estamos aqui a vencer o primeiro quinto deste século. Você está você está exortando para uma inflexão. A sociedade brasileira tem nas mãos hoje, nesse primeiro quinto do século, a oportunidade de fazer essa inflexão, o que nós chamamos de sociologia, um corte temporal, né, na sua realidade, da sua história. Dalmir, eu queria sua reflexão sobre isso, porque me chamou a atenção essa colocação do professor Clésio. A provocação, a colocação que o professor Clésio fala é verdade, e você bem explicou para o povo que esse corte temporal é exatamente a necessidade que nós temos para criarmos o novo. Se esse corte temporal, se nós não mudarmos os nossos usos e os nossos costumes, se efetivamente nós não combatermos, por exemplo, eu combato, e me desculpe que vocês, porque inclusive está exatamente nessa colocação que ele fala. Como é que eu, para ser cidadão, o exercício da minha cidadania, um dos fundamentos do meu real Estado de Direito Democrático, eu sou obrigado a votar? Que cidadania é essa? Então, você acha que facultar o voto já seria um ponto de partida esse novo? Para esse corte temporal. Agora, por que eu digo isso? Porque dizem que o voto é obrigatório porque nós somos aculturados. Aí então nós vamos alimentar, ao invés de criarmos o novo pela cultura, ou vamos permanecer no velho, na subcultura? Você está me trazendo aqui uma questão que eu tenho também sempre nas aulas e aqui na televisão, em qualquer fórum que eu esteja, que é o seguinte. Levando-se em conta que em 1985 nós elegemos isoladamente os prefeitos de capitais,
Com esses 30 anos de democracia, que é o mais longevo período da história da República Brasileira, como votamos a cada 2 anos, nós vamos aí para a 17ª eleição, tomando por base que a primeira foi só para prefeitos de capitais. Foi tempo suficiente para aprendermos a votar. Portanto, não é mais uma questão de aculturamento, quer dizer, da cidadania política, porque é um tempo significativo. Mas o que eu me questiono, e eu queria colocar para o professor Clésio, é o seguinte: em 1988, quando nos legaram a Constituição, nós tínhamos o que eu chamei de estoque de homens públicos, de um nível de um Tancredo Neves, né, de um Franco Montoro, de um Mário Covas, um Zé Richa, um Aureliano Chaves, um Marco Maciel. Eram todos homens septuagenários, alguns já quase octogenários. Esses homens foram morrendo ao longo desses 30 anos de democracia. O estoque se exauriu. O que fizemos com o nosso voto, professor Clésio, que não fomos capazes, com esse período de democracia de 30 anos, de repor esse estoque? Porque hoje é o que nós estamos vivendo, nós não temos liderança. E os ideais desses homens não prevaleceram? Não, claro, morreram com eles. Esvaziamos a possibilidade de participação política sem dinheiro, o que já foi colocado pelo Djalma. Transformamos o processo eleitoral num grande negócio, caríssimo, né, que precisa muito investimento. E aí esse indivíduo com essa moral não tem condições de participar. Ou entra e rompe institucionalmente com esse modelo, trazendo a possibilidade da disputa igualitária de voto. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Agradecendo aqui ao nosso convidado, o vereador Idalmir Feitosa, e os nossos professores debatedores, Clésio Arruda e Djalma Pinto. Em especial, o nosso agradecimento a você, assinante, com um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.